A escada que leva ao nada. Capítulo 1. O sussurro da lenda no Vale Escondido. A vila do Vale Escondido não era um lugar que se encontraria por acaso. Aninhada nas profundezas de uma floresta tão densa que parecia engolir a luz do sol, era um refúgio de tempo parado, onde as árvores centenárias guardavam segredos tão antigos quanto as pedras que formavam o leito do riacho que serpenteava pelo vilarejo. As casas, feitas de madeira rústica e telhados de tabuinhas, pareciam brotar do chão úmido da mata. E o ar, sempre pesado de orvalho e cheiro de terra, carregava sussurros de lendas e avisos ancestrais. Não havia grandes estradas, apenas trilhas sinuosas, muitas delas obscurecidas pelo mato que crescia com uma voracidade quase viva. A vida em Vale Escondido era simples, regida pelos ritmos da natureza. O plantio, a colheita, a caça e a pesca. Mas mais do que isso, era regida pelo medo. Um medo ancestral, profundo, que se escondia nas sombras das árvores mais altas e nos contos de fadas que os mais velhos contavam às crianças ao redor do fogo. Dentre todas as lendas, uma era proferida com um arrepio peculiar. Um silêncio que se instalava depois de seu nome ser sussurrado. A lenda da escada que leva ao nada. Dizia-se que, no coração mais inóspito da floresta, onde as árvores se entrelaçavam tão densamente que nem o sol mais forte ousava penetrar, existia uma escada. Não era uma escada qualquer. Não levava a uma casa, a um mirante ou a qualquer estrutura visível. Ela simplesmente surgia do chão, coberto de musgo, e degrau após degrau, subia, abruptamente em direção ao céu, terminando no vazio, no nada. Seus degraus eram feitos de uma pedra escura e desconhecida, tão antiga que parecia ter emergido da própria terra, em um tempo imemorial, coberta de líquen e de uma aura de mistério. O mais assustador, porém, não era a sua forma ou o seu destino aparente. Era o que acontecia a quem ousava subir seus degraus. As lendas contavam que, a cada passo para cima, mãos invisíveis se manifestavam. Alguns diziam que essas mãos puxavam para baixo, tentando impedir a ascensão. Outros, com os olhos arregalados de pavor, sussurravam que as mãos puxavam para cima, atraindo a pessoa para o desconhecido, para o nada que a escada prometia. E o que acontecia com quem era levado? Ninguém sabia. As histórias terminavam ali, na incerteza, no silêncio dos desaparecidos. A lenda não era apenas uma história de terror para as crianças. Era uma advertência severa. Onde a escada estava, localizada era um tabu. Aquele pedaço da mata, conhecido como o Recanto do Silêncio, era rigorosamente evitado. O medo era real, palpável. A primeira a testemunhar a lenda de forma direta havia sido a Dona Aurora, uma velha benzedeira que se aventurou pela floresta em busca de ervas raras, muitos anos antes. Ela voltou para a Vila Pálida, com os olhos fixos em um ponto distante, a voz embargada. Ela não contou detalhes, apenas murmurou sobre mãos frias e uma altura que não tinha fim. Depois daquele dia, Dona Aurora nunca mais foi a mesma. Passou a ter pesadelos constantes, e seu olhar, antes sábio, carregava agora uma melancolia profunda, como se tivesse vislumbrado algo que a razão não podia compreender. Seu testemunho, vago e aterrorizante, apenas solidificou o tabu em torno da escada que leva ao nada. O medo era um guardião. Ninguém se atrevia a ir além das trilhas conhecidas, a aventurar-se no coração da floresta, onde a escada, invisível aos olhos descrentes, mas presente na mente de todos, se escondia. O Vale Escondido era um lugar de paz, sim, mas era uma paz construída sobre o silêncio de um segredo guardado. Uma sombra espreitando nas profundezas da mata. Capítulo 2. A centelha da curiosidade em João.
No meio de tanta reverência e medo, vivia João, um jovem de 20 e poucos anos, com o corpo esguio e forte, dos que trabalhavam na roça, mas com olhos que refletiam uma inquietação incomum. João não era cético no sentido de zombar das crenças da vila, mas sua mente era movida por uma curiosidade inata, uma sede por desvendar o desconhecido. Enquanto os outros aceitavam as lendas como verdades absolutas, João se perguntava: por quê? Desde criança, as histórias da escada que leva ao nada o fascinavam. Ele ouvia os sussurros dos mais velhos, via o temor nos olhos da Dona Aurora, e algo dentro dele se acendia. Não era medo, mas um desafio. Por que uma escada existiria ali? Por que levaria ao nada? E o que eram essas mãos invisíveis? A rotina monótona da vila? O mesmo plantio, a mesma colheita, os mesmos contos, não satisfazia sua alma aventureira. Ele queria mais. Ele queria respostas. A paixão de João por desvendar mistérios vinha em parte de seu avô, o velho, Inácio. Inácio fora um homem singular, um tipo de guardião das histórias e dos mapas antigos da região. Ele passava horas desenhando trilhas, marcando pontos de interesse na floresta, alguns deles com anotações crípticas. Inácio havia falecido há alguns anos, mas deixara para João, seu neto favorito, um baú de madeira de lei, cheio de papéis amarelados e cadernos empoeirados. Foi vasculhando esses pertences que João encontrou algo que fez seu coração disparar. Em um mapa antigo desenhado à mão com uma caligrafia já desbotada, havia um círculo irregular marcado com um X e uma anotação quase ilegível. Ali onde o tempo para e o chão se ergue ao vazio. Cuidado com as mãos. SM. SM era o Recanto do Silêncio, o lugar proibido da lenda. A localização exata da escada que leva ao nada estava ali, desenhada pela mão de seu próprio avô. Inácio, o único que parecia ter chegado perto da escada, não havia contado a ninguém. Sua anotação, contudo, trazia um mistério ainda maior. Ele não havia se traumatizado como Dona Aurora. Ele havia apenas deixado um aviso, um convite silencioso à curiosidade. João dividiu seu segredo com um amigo, Pedro. Pedro era um ano mais velho, forte como um touro, e tão cético quanto seu Benedito, o pai de Joca da lenda anterior. Escada. Que leva ao nada, João? Isso é invenção de gente que não tem o que fazer. Deve ser uma rocha com uns degraus naturais ou um pedaço de obra antiga que o mato engoliu. Mas apesar de sua zombaria, Pedro era leal e, no fundo, tinha um respeito relutante pela persistência de João. A descoberta do mapa alimentou a obsessão de João. Ele passava noites em claro estudando as trilhas, comparando-as com os caminhos que conhecia. Sua mente fervilhava com a ideia de ser o primeiro a desvendar o segredo da escada. Ele sentia que não era apenas uma aventura, mas um propósito. Uma necessidade de ir além do que se sabia, de provar que a curiosidade poderia vencer o medo. Preparou-se em segredo. Afiou seu facão. Organizou sua mochila com água, uma lanterna e algumas provisões. O dia da partida seria ao amanhecer, antes que a vila despertasse. A mata, que para a maioria era apenas um lugar de sustento, para João era o véu de um grande mistério. E ele estava determinado a puxá-lo. Capítulo 3. A jornada ao Recanto do Silêncio e a visão da anomalia. O amanhecer no Vale Escondido era um espetáculo de tons pastel e névoa que se desfazia lentamente. João e Pedro partiram antes mesmo que o sol tocasse o horizonte, suas figuras se esgueirando silenciosamente pelas trilhas estreitas. O ar era fresco e úmido, impregnado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Pedro, com sua mochila pesada, resmungava sobre a loucura daquela aventura, mas seguia João, um passo atrás, com um misto de apreensão e curiosidade.
Mata se tornou cada vez mais densa à medida que se afastavam das trilhas conhecidas. As árvores, gigantescas e antigas, formavam um dossel tão espesso que a luz do sol mal conseguia penetrar, criando um crepúsculo perpétuo no chão da floresta. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob os pés e o sussurro distante de pássaros que pareciam observar a intromissão humana. A vegetação era exuberante e traiçoeira, com cipós que se agarravam aos tornozelos e raízes retorcidas que espreitavam como armadilhas. João guiava-se pelo mapa de seu avô, prestando atenção aos marcos naturais. Uma rocha com uma formação peculiar, um córrego que fazia uma curva brusca, uma árvore com um tronco oco. A cada passo, a atmosfera parecia mudar. O ar ficava mais pesado, quase denso, como se a própria floresta prendesse a respiração. Um frio sutil, que não era do clima, começou a se instalar. Depois de horas de caminhada exaustiva, de repente, a vegetação se abriu em uma pequena clareira irregular. Era um lugar estranho, onde as árvores pareciam se afastar, deixando um espaço circular no centro, como se algo as tivesse empurrado para longe. O chão, coberto por um musgo de um verde escuro, quase sobrenatural, parecia absorver todo o som. Ali estava ela. A escada que leva ao nada. Não era uma construção comum. Ela emergia diretamente do solo, sem base visível, sem alicerce. Seus degraus eram de uma pedra negra e polida, que refletia a pouca luz que entrava, com veios que pareciam escorrer como lágrimas petrificadas. Não havia argamassa, nem sinais de ferramentas. Parecia ter brotado da terra como um monumento orgânico. A escada era imponente, mas aterrorizante. Ela subia em espiral, não em linha reta, mas em uma curva suave e hipnótica, que parecia se estreitar à medida que ascendia. Não havia corrimão. E seu topo era o mais perturbador. Os últimos degraus simplesmente terminavam no ar, como se o construtor tivesse desistido no meio da obra. Ou como se o destino final da escada estivesse em uma dimensão além do visível. O vazio no alto era um abismo de nada, um convite e uma ameaça. Pedro soltou um grunhido. Eu não disse, João. É uma rocha antiga ou um pedaço de alguma ruína. Ele tentou se convencer, mas sua voz, que antes era de zombaria, agora carregava uma nota de temor. Aquele não era um monumento qualquer. Aquele lugar tinha uma presença. João sentiu um arrepio que não era de frio, mas de excitação. A escada era ainda mais misteriosa do que a lenda descrevia. Ele se aproximou, estendendo a mão para tocar o primeiro degrau. A pedra era fria, estranhamente lisa, e parecia vibrar com uma energia sutil, quase inaudível. Vamos subir só um pouquinho, João disse, a voz quase um sussurro. Só para ver o que acontece. Pedro hesitou. João, é melhor não. Isso não cheira bem. Mas a curiosidade de João era maior. Ele pôs o pé no primeiro degrau. Não sentiu nada. No segundo, nada. No terceiro. Foi no terceiro degrau que a sensação começou. Não era uma dor, nem um puxão físico. Era uma pressão sutil, quase como uma brisa fria que passasse por trás dele, mas que se concentrava em suas pernas, como se tentasse puxá-lo para baixo. Era fraco, quase imperceptível, mas estava lá. João continuou. Quarto degrau. A pressão aumentou. Quinto degrau. Ele sentiu um leve arrepio subindo por sua espinha e um sussurro distante, inaudível, mas presente, pareceu ecoar em sua mente. Não eram palavras, mas uma vibração. Um ruído quase imperceptível que parecia vir de dentro dele. Pedro, que observava do chão, viu a mudança no rosto de João. Seus olhos se arregalaram e uma sombra de incômodo passou por sua expressão. João, volta! Tá sentindo alguma coisa?
João parou no 5º degrau. A pressão aumentava a cada respiração. E o sussurro, embora ainda sem sentido, parecia querer envolvê-lo. Ele sentiu um breve impulso para continuar. Uma atração para o alto, para o vazio. Mas o medo sutil e inteligente começou a se instalar. Não o medo de cair, mas o medo do que o esperava lá em cima, do que aquelas mãos invisíveis poderiam fazer. Com um esforço visível, João virou-se e desceu os degraus, sentindo a pressão diminuir a cada passo. Quando pisou no chão da clareira, o ar pareceu mais leve, o silêncio menos opressor. Ele estava ofegante, não pelo esforço físico, mas pela tensão. "O que foi, João?" Pedro perguntou, a voz baixa. João balançou a cabeça, incapaz de articular as palavras. Mas ele sabia. As lendas não eram apenas contos. As mãos invisíveis existiam. E a escada que leva ao nada era real. E aquilo, para João, era apenas o começo de sua obsessão. Capítulo 4. A obsessão de João e a sombra da escada na vila. A experiência na clareira com a escada que leva ao nada marcou João profundamente. Aquele primeiro contato, com o puxão sutil das mãos invisíveis e o sussurro inaudível, transformou sua curiosidade em uma obsessão. Ele não conseguia parar de pensar na escada. Seus degraus de pedra negra se materializavam em seus sonhos, e o vazio no topo parecia convidá-lo a cada momento de distração. Ele tentou descrever a Pedro o que sentira, mas as palavras eram insuficientes. "É como se algo estivesse lá, Pedro. Algo que não consigo ver, mas que me tocou." Pedro, embora impressionado pela seriedade de João, ainda tentava racionalizar. Deve ter sido o cansaço, a tensão do lugar. A gente estava com a cabeça cheia das histórias. Mas a negação de Pedro não aplacava a inquietude de João. João passou a maior parte de seus dias pesquisando. Ele vasculhava novamente o baú de seu avô Inácio, procurando por qualquer outra pista, qualquer anotação que pudesse explicar o que havia na escada. Encontrou referências vagas a lugares de passagem, a portais antigos e a ecos de outros tempos. Inácio parecia ter tido conhecimento de algo além do comum. Mas seus escritos eram mais perguntas do que respostas. Ele também tentava discretamente conversar com os mais velhos da vila, com Dona Aurora, a benzedeira. Mas ela, quando o assunto da escada era tocado, apenas encolhia-se, seus olhos distantes, e murmurava sobre coisas que não são deste mundo e almas presas. Era evidente que sua experiência com a escada a havia quebrado. A influência da escada, contudo, começou a se manifestar de formas sutis na vila, especialmente para aqueles que viviam mais próximos ao recanto do silêncio, ou que se atreviam a ir perto demais, mesmo sem chegar à clareira. Sonhos estranhos. Moradores começaram a ter pesadelos mais vívidos e perturbadores, com imagens de quedas infinitas, vozes sussurrantes e a sensação de estar sendo observado por algo que não se podia ver. Melancolia inexplicável. Alguns sentiam uma tristeza profunda e sem motivo, uma sensação de vazio, como se algo estivesse drenando sua alegria. Objetos movidos, pequenos objetos dentro das casas, eram encontrados em lugares incomuns, e portas que estavam fechadas apareciam entreabertas, sem explicação. Comportamento animal. Os animais da mata pareciam evitar a região do recanto do silêncio. Os pássaros não cantavam tão alto por ali, e os animais de caça desviavam seus caminhos. João percebeu esses padrões. Sua mente, agora sintonizada com o mistério da escada, estava mais sensível aos seus efeitos. Ele sentia que a escada não era apenas uma estrutura física. Era uma anomalia, um ponto de convergência de algo que transcendia a realidade conhecida. Impulsionado por essa crescente obsessão,
João decidiu retornar à escada. Dessa vez, sozinho. Pedro, embora preocupado, sabia que não conseguiria detê-lo. A segunda expedição foi mais calculada. João levou uma corda, um facão e uma bússola. Ele queria registrar cada detalhe. Quando chegou à clareira, o ar parecia ainda mais pesado, mais frio. A escada se erguia, imponente e silenciosa, convidando-o. Ele começou a subir. No terceiro degrau, a pressão das mãos invisíveis voltou, mais forte do que antes. Era como se algo estivesse se agarrando às suas pernas, tentando puxá-lo para baixo. Mas ele resistiu. No quinto degrau, o sussurro se tornou mais distinto. Não eram palavras, mas uma cacofonia de vozes abafadas. Como se milhares de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas em um lugar muito distante. O som parecia vir de dentro de sua cabeça, não de fora. João respirou fundo e continuou. Sétimo degrau. As mãos invisíveis não apenas puxavam, mas tentavam empurrá-lo para os lados, desequilibrando-o. Ele sentiu uma pontada de vertigem. O vazio acima dele parecia crescer, chamando-o. No 10º degrau, uma visão breve, um relance rápido, piscou em sua mente. Era uma imagem distorcida, como um reflexo em água turva. Rostos. Rostos humanos, com expressões de pavor e melancolia, piscando e desaparecendo no vazio acima da escada. Eram os desaparecidos? As almas puxadas para o nada? João parou, o coração aos pulos, o corpo tremendo. As mãos invisíveis se tornaram quase violentas. A cacofonia de vozes intensificou-se e os rostos piscavam mais rapidamente. Ele estava no limite. O medo dessa vez não era o medo da altura, mas o medo de perder-se, de ser levado para o abismo de onde aqueles rostos pareciam gritar. Ele desceu rapidamente, quase caindo nos degraus. Quando seus pés tocaram o chão da clareira, ele desabou, ofegante. A pressão diminuiu. As vozes cessaram. Os rostos desapareceram. Mas a experiência havia sido mais intensa, mais real. João voltou para a vila, exausto, mas com uma certeza. A escada não era uma rocha. Era um mistério vivo. Uma entidade que interagia com aqueles que ousavam desafiá-la. As mãos invisíveis não eram apenas um puxão. Eram as vozes de algo incompreensível, tentando se manifestar, tentando se comunicar, ou talvez tentando atrair mais uma vítima para o seu vazio. E João estava mais determinado do que nunca a desvendar o que havia no topo da escada que leva ao nada. Capítulo 5. O convite irresistível e a preparação para o abismo. A cada retorno da escada, João se sentia mais consumido por sua aura. Aquele primeiro contato, que o havia deixado ofegante, agora era apenas uma lembrança tênue diante da intensidade crescente das sensações que o acometiam. A obsessão não era mais uma curiosidade. Era uma parte intrínseca de sua existência, uma necessidade vital. Os rostos que piscavam em sua mente no 10º degrau, as vozes sussurrantes e o puxão quase tangível das mãos invisíveis eram como um convite irrecusável para o abismo, para o desconhecido que se estendia além da última pedra. A vila, por sua vez, sentia a sombra da escada se alargar. Os pesadelos tornaram-se mais frequentes e realistas, não apenas com quedas e sussurros, mas com visões de uma escuridão sem fim e a sensação de estar sendo arrastado para longe. A melancolia inexplicável transformou-se em uma apatia generalizada, como se a vida estivesse perdendo a cor. Alguns moradores mais sensíveis, como Dona Aurora, a benzedeira, definhavam, parecendo mais velhos e distantes a cada dia que passava. Ela agora murmurava sobre portas abertas e o véu que se desfaz. João, porém, era o mais afetado. Ele sentia a presença da escada mesmo em sua casa. Em noites de insônia, ele via sombras dançando nas paredes e ouvia a cacofonia de vozes, como um zumbido distante, como se o nada
estivesse se aproximando dele, e não o contrário. Ele começou a desenhar a escada em todos os seus cadernos, buscando padrões, tentando entender a geometria de sua espiral e a aparente ausência de uma fundação. Ele percebeu que as mãos invisíveis tinham uma natureza dual. Às vezes, elas pareciam puxar para baixo, como um alerta, um impedimento. Mas em outros momentos, elas se tornavam uma força irresistível para cima. Um convite silencioso e poderoso que o atraía para o vazio. João começou a interpretar esse dualismo como uma escolha. A escada não queria apenas prendê-lo. Ela oferecia um caminho. Mas para onde? Pedro, o amigo cético, estava visivelmente preocupado. Ele via a saúde de João se deteriorar. Sua pele mais pálida, seus olhos mais fundos, sempre fixos, em um ponto distante. João, você precisa parar com isso. Essa escada tá te adoecendo, implorou Pedro, sua voz cheia de desespero. Esquece essa loucura. Não tem nada lá em cima, só o fim. Mas João não podia esquecer. Ele sentia que estava no limiar de uma grande descoberta, que a escada guardava um segredo universal. Ele tinha que ir até o fim. Ele tinha que subir. Preparação para sua última ascensão foi minuciosa e solitária. João sabia que essa seria a mais perigosa de todas. Ele estudou os ventos da mata, o posicionamento da lua e das estrelas, buscando qualquer elemento que pudesse dar alguma vantagem. Vestiu roupas leves, mas resistentes, e levou apenas o essencial. Uma lanterna poderosa, uma faca afiada, mais para segurança pessoal na mata do que para a faiscada em si, e um pequeno gravador de fita cassete, um item raro na vila, que ele esperava usar para registrar qualquer som que pudesse ser ouvido no alto. Ele decidiu ir em uma noite de lua cheia, quando a luz prateada penetraria um pouco mais a densidade da mata, e a escada não seria um vulto tão obscuro. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a Pedro. Aquele seria seu teste final, sua jornada definitiva ao desconhecido. Na noite marcada, João deslizou para fora de casa antes do amanhecer. O ar estava gelado e denso, e o silêncio da mata era quase reverente. A cada passo pela trilha conhecida, o coração de João batia mais forte, mas não de medo, e sim de uma estranha excitação. A escada o esperava. Ele podia senti-la. O convite irresistível do vazio era agora um imperativo. Ele ia subir até o topo, ou até onde a escada o permitisse ir. Ele ia desvendar o que as mãos invisíveis queriam, e qual era o segredo do nada que a escada prometia. Capítulo 6. A ascensão ao abismo e a sinistra revelação. A luz da lua cheia, como um fio prateado, mal conseguia perfurar o dossel denso da floresta. Mas na clareira, a escada que leva ao nada se erguia, majestosa e terrível, sob um pálido halo lunar. Seus degraus de pedra negra reluziam com um brilho espectral, convidando e aterrorizando ao mesmo tempo. João sentiu o ar denso e frio, carregado de uma energia opressiva que já era familiar. Ligou o gravador de fita e o pendurou no pescoço, pressionando REC. Ele começou a subir. No primeiro degrau, a familiar sensação de arrepio. No segundo, o puxão das mãos invisíveis retornou, mais forte, quase como um abraço gélido em suas pernas, tentando ancorá-lo ao chão. No terceiro, a cacofonia de sussurros voltou, não apenas em sua mente, mas parecendo ecoar na própria clareira. Uma orquestra de vozes abafadas, lamentando e chamando. João continuou, impulsionado por uma força que vinha de dentro. Quarto degrau, quinto, sexto. A cada passo, a resistência das mãos invisíveis aumentava. Elas não apenas puxavam para baixo, agora tentavam empurrá-lo para os lados, desequilibrando-o, ou tateavam seu corpo, como se estivessem o examinando. O suor escorria pelo seu rosto, não apenas pelo esforço físico,
mas pela tensão da batalha. As vozes se tornaram mais claras, mais inteligíveis, mas ainda em uma língua que ele não compreendia. Um emaranhado de lamentos e súplicas. No 10º degrau, onde da última vez ele havia recuado, os rostos retornaram. Desta vez, não eram visões rápidas. Eles se materializavam no ar rarefeito, acima da escada, translúcidos e etéreos, com expressões de pavor e sofrimento. Rostos de homens, mulheres e crianças, com olhos vazios, bocas que pareciam gritar sem som. Eram centenas, milhares, todos presos em um espaço que não era ar nem matéria. As mãos invisíveis pareciam emergir desses rostos, alcançando-o. João sentiu o fôlego faltar, mas sua determinação era mais forte que o medo. Ele tinha que ir além. Ele tinha que entender. A cada degrau que subia, um novo rosto aparecia. Uma nova voz se unia ao coro. Ele reconheceu alguns. O do velho Jeremias, um tropeiro que havia desaparecido décadas atrás e que as lendas diziam ter se perdido na mata. O de uma jovem que havia sumido de uma vila vizinha em um passado distante. Eram os desaparecidos. As almas que as lendas diziam terem sido puxadas pela escada. Eles não estavam presos na escada, mas naquele espaço que a escada conectava. No 15º degrau, o ar ficou gélido, cortante. O tempo pareceu desacelerar. As mãos invisíveis, agora visíveis como contornos fantasmagóricos e pálidos, tentaram agarrá-lo, suas unhas transparentes arranhando o ar perto de sua pele. As vozes ensurdecedoras imploravam e avisavam ao mesmo tempo. João sentiu uma nova força, um puxão irresistível para cima, como se o topo da escada fosse um imã. Era o convite que ele esperava, mas agora parecia uma armadilha. Ele chegou ao último degrau. O nada não era um vácuo literal, nem um abismo negro. Era uma parede de luz translúcida e pulsante, como um véu cintilante que separava sua realidade de outra. E era através desse véu que os rostos dos desaparecidos se agitavam presos em um limbo etéreo. As mãos invisíveis eram as extensões de suas almas, tentando alcançar a vida, ou talvez atrair mais almas para sua prisão. João estendeu a mão para tocar o véu. Sentiu uma repulsa imediata, um frio que gelava a alma. As mãos invisíveis, em um último e desesperado esforço, agarraram seus tornozelos, seus braços, tentando puxá-lo para dentro da luz. Ele sentiu sua própria memória se esvair, sua identidade se distorcer, como se o véu estivesse sugando sua essência. Ele gritou. Um grito que parecia vir de muito longe, ecoando em sua própria mente. E então, um som, uma melodia. O canto do passarinho invisível. Não o canto da lenda da Vila do Sussurro, mas uma variação dele. Uma melodia que era pura luz, que cortou a cacofonia dos lamentos e a frieza do véu. O canto era um escudo, uma barreira, uma melodia protetora que parecia repelir as mãos invisíveis. As mãos soltaram-se. Os rostos na luz recuaram, suas expressões de pavor se misturando com uma estranha admiração. O véu de luz pulsou, mas não o sugou. João, ofegante, sentiu o gravador em seu pescoço. Em um último esforço, ele o ergueu, apontando para o véu de luz, como se quisesse capturar o canto ou a própria essência daquele lugar. Ele sentiu sua força se esvair, o corpo pesado. O medo era esmagador, não mais o medo de cair, mas o medo do que ele havia presenciado. Ele não havia sido puxado para o nada, mas havia vislumbrado o que o nada realmente era. Um limbo de almas perdidas, um portal que se alimentava da essência daqueles que o cruzavam. Com o último vestígio de suas forças, ele se virou, a descida mais rápida do que a subida. Ele não sentiu as mãos invisíveis puxarem para baixo, mas sim empurrarem para fora, como se tivessem sido repelidas pelo canto. Ele caiu no último degrau, rolando no chão da clareira.
exausto, traumatizado, mas vivo. A última coisa que João viu antes que a exaustão o vencesse foi o gravador, ainda ligado, piscando uma luz vermelha. E por um instante, um vulto tênue, quase transparente de um pequeno pássaro pairando sobre a escada, cantando sua melodia protetora. Era o canto do passarinho invisível. Não apenas uma lenda de seu vilarejo, mas uma força de proteção para algo muito maior e mais assustador. Capítulo 7. O retorno transformado e o silêncio da escada. Quando Pedro encontrou João na manhã seguinte deitado no chão da clareira, pálido e com os olhos abertos, mas vazios, sentiu um frio percorrer sua espinha. João estava vivo, mas parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. Seu rosto, antes jovem e curioso, estava agora marcado por uma profunda melancolia, seus olhos guardando um horror inefável. Pedro o carregou de volta para a vila, onde a notícia de sua aventura já havia se espalhado como fogo. A família de João, aliviada por vê-lo vivo, ao mesmo tempo se assustou com sua transformação. Ele não falava. Ficou dias em um estado catatônico, revivendo as cenas do véu de luz e dos rostos clamando. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras eram um emaranhado de frases desconexas sobre almas presas, um véu de luz e mãos frias que sugam a vida. A vila que antes temia a escada, agora sentia um pavor ainda maior. O testemunho de João, embora confuso, confirmava os piores medos. Dona Aurora, a benzedeira, veio vê-lo. Seus olhos, já distantes, pareciam encontrar os de João em um lugar de compreensão mútua. Ela sussurrou: "Você viu, meu filho. Você viu o que eu vi. O portal." Sua voz, antes frágil, agora carregava uma resignação sombria. "Eles sempre tentam puxar mais um. É a fome do vazio." O único objeto que João havia trazido consigo era o gravador de fita. Pedro, curioso, o ligou. O som da floresta, dos passos, de João, dos sussurros e lamentos das vozes. E então, claro e límpido, o canto do passarinho invisível. Uma melodia que cortava a cacofonia, uma canção de proteção. A gravação era a prova inegável do que João havia experienciado. O canto, que na Vila do Sussurro era um arauto de mudanças, ali na clareira da escada, era um guardião, uma força que afastava o horror. A notícia do que João havia visto e do que o gravador havia registrado se espalhou para além do vale, escondido. Curiosos de outras vilas, até mesmo pesquisadores de cidades distantes, vieram ao local. Eles analisaram a escada, tentaram subir, mas nenhum conseguiu ir tão alto quanto João. A pressão das mãos invisíveis e a sensação de estar sendo observado eram insuportáveis para a maioria. Alguns voltavam assustados, outros intrigados, mas todos concordavam. A escada era uma anomalia, algo que desafiava a física e a razão. O governo, depois de algumas tentativas frustradas de estudo, decidiu cercar a área com uma cerca alta e impenetrável, declarando o Recanto do Silêncio como área de preservação ambiental com risco elevado. A escada foi, de certa forma, escondida novamente, mas agora com a intervenção humana. O tabu se tornou lei. João, embora recuperado fisicamente, nunca mais foi o mesmo. Ele era um homem calado, com um olhar que parecia ver além do que os olhos comuns podiam. Ele nunca mais tentou subir a escada, mas sentia sua presença, como uma sombra constante em sua alma. Ele se tornou uma espécie de guardião não oficial da lenda. Um contador de histórias, silenciado por sua própria experiência. Ele passava seus dias na varanda, olhando para a mata, e escutava o canto do passarinho invisível. Agora, o canto tinha um novo significado para ele. Não era apenas um presságio, mas um lembrete da força protetora
que existia no mundo, das barreiras que a natureza, em sua sabedoria, criava para proteger a realidade da insanidade. A escada que leva ao nada permaneceu ali, inalterada, um monumento silencioso ao mistério. Mas seu silêncio, antes um convite, agora era um aviso. Um aviso sobre os perigos de se aventurar nos limites da realidade. E sobre a existência de abismos que não são físicos, mas que podem engolir a própria alma. E a voz que sussurrava nas sombras não era mais um mistério, mas o eco das almas perdidas. Um lamento eterno para quem ousasse se aproximar. Capítulo 8. O legado do limiar e o sussurro da eternidade. Os anos se curvaram sobre o vale escondido. A cerca que isolava o recanto do silêncio enferrujou. Mas a lenda da escada que leva ao nada se tornou mais profunda, mais arraigada na alma do vilarejo. João, agora um ancião respeitado, era a testemunha viva. O homem que havia tocado o limiar do nada e retornado, embora para sempre marcado por sua experiência. Sua história, contada em sussurros ao redor das fogueiras, era um conto de advertência e fascínio. Um lembrete do que espreita além do véu da realidade. Ele nunca mais falou abertamente sobre os rostos ou a natureza exata do portal. Mas seu silêncio e seu olhar distante eram mais eloquentes do que qualquer palavra. Ele se tornou um sentinela da vila. Alguém que, por ter visto o abismo, sabia o valor da vida em seu lado da realidade. Seus cabelos estavam brancos, mas seus olhos, embora melancólicos, ainda brilhavam com a intensidade de quem havia vislumbrado o inexplicável. A escada que leva ao nada permaneceu um monumento enigmático. As mãos invisíveis ainda puxavam ou atraíam aqueles que ousavam se aproximar demais. Mas agora, o conhecimento de João dava uma nova dimensão a essa força. As mãos não eram apenas manifestações de um poder obscuro. Eram os ecos desesperados de almas presas, tentando se agarrar à vida. Ou talvez cumprir o papel de guardiões, avisando aos outros para não se aventurarem. O canto do passarinho invisível, antes uma lenda isolada da Vila do Sussurro, ganhou uma nova reverência no Vale Escondido. João havia compartilhado a gravação com os mais próximos, e a melodia protetora se tornou um símbolo de esperança e defesa contra as forças que a escada representava. Em momentos de grande aflição, alguns sussurravam o nome de Joca e do canto, como se invocassem uma proteção. A ligação entre as duas lendas, a escada e o passarinho, tornou-se um novo capítulo na mitologia do vale. O passarinho era o contraponto, a luz que se opunha à escuridão do portal. A história de João, o homem que subiu a escada e voltou, tornou-se um pilar da identidade do Vale Escondido. Não era uma história para inspirar a coragem de desafiar o mistério, mas para instigar a sabedoria de respeitar os limites. O vilarejo, embora mais conectado ao mundo exterior com o passar do tempo, manteve sua aura de isolamento místico. Um lugar onde o véu entre o visível e o inexplicável era mais tênue. Quando João finalmente partiu, seus últimos dias foram de uma paz inesperada. Ele estava em sua varanda, olhando para a floresta densa que guardava seu segredo. O canto do passarinho invisível surgiu, uma melodia suave e contínua, embalando sua partida. Ele não foi para o nada. Ele foi para o descanso, carregando consigo o conhecimento de um abismo e a certeza de que a vida, mesmo em seus cantos mais sombrios, é guardada por melodias invisíveis. O legado da escada que leva ao nada não foi o de um perigo constante, mas o de um eterno lembrete. Que existem mistérios na existência que a mente humana talvez nunca consiga compreender plenamente. E que alguns segredos são melhor deixados intocados. Que a curiosidade, embora uma força poderosa, deve ser temperada com respeito e reconhecimento dos limites.
que o nada pode não ser a ausência de algo, mas a presença de uma outra dimensão, uma realidade paralela que se esconde à vista. E que, mesmo diante do terror cósmico e do incompreensível, a vida em si guarda forças protetoras, manifestadas em sons, em sensações, em cantos invisíveis que nos guiam e nos salvam, mesmo quando ousamos nos aventurar além do que é permitido. Escada que leva ao nada permaneceu. Um monólito sombrio no coração da mata. Um portal silencioso para um vazio de almas. E o vale escondido sob a vigilância de suas lendas e a melodia do passarinho invisível continuou a viver, guardando seus segredos e a memória do homem que ousou olhar para o abismo. Pois é, meu povo querido, a prosa estava boa demais e o tempo passou ligeirinho. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo.